Olá, paz do Senhor, boa noite. É com muita alegria que damos início a mais um culto e vamos iniciar falando com Deus, abaixando nossas cabeças e fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em propósito, Pai. Mesmo que não presencialmente, mas em espírito, estamos aqui colocando os nossos corações e as nossas mentes, nossos espíritos, Senhor, pedindo, Senhor, para que o Senhor venha abençoar essa reunião nos nossos lares e que a gente possa também sentir, Senhor, o Seu agir, o Seu tocar aqui nos nossos lares, junto com as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, pedimos e agradecendo, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e tem protegido as nossas famílias. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comunhão. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Eu convido você a louvar conosco essas canções. Não apenas assista, só fique observando, mas adore Ele com todo o seu coração. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sobre a terra, céu e mar, Rei sobre tudo que neles há, Rei sobre mim tu és. Criador, Senhor de tudo, Deus provedor, santo e justo aqui estou, prostrado aos teus pés. Jesus deixou sua glória e se entregou naquela cruz por ele amou, mesmo sem oferecer. Salvador, manso e humilde resgatador, que me fez livre, aqui estou, prostrado aos teus pés. Deus igual a ti, quem encontrará? Nunca houve, não haverá. Todos sempre tu serás. Deus igual a ti, quem encontrará? Nunca houve, não haverá. Toda língua confessará, toda língua confessará. Oh, não há outro, não há outro. Espírito consolador e amigo, poder do céu derramado, Deus que habita em nós, faz de mim um testemunho do seu amor, pra tua glória aqui estou, prostrado aos teus pés. Deus igual
a ti, quem encontrará? Nunca houve, não haverá. Ontem, hoje e sempre tu serás Deus igual a ti, quem encontrará? Nunca houve, não haverá. Toda língua confessará. Deus igual a ti, quem encontrará? Nunca houve, não haverá. Ontem, hoje e sempre tu serás Deus igual a ti, quem encontrará? Nunca houve, não haverá. Toda língua confessará, toda língua confessará. Oh, 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 oh. Toda língua confessará. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Maravilha estarmos reunidos nessa noite, um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus. E neste momento eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos orar pelos enfermos, interceder por aqueles que têm sido afetados pela questão da pandemia ou qualquer outro tipo de enfermidade desse contexto que nós temos vivido. Eu convido agora, irmão, para que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, para que a gente esteja orando neste momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos por essa noite. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em culto ao Senhor, Deus. E neste momento queremos apresentar a vida daqueles que estão enfermos, Deus, daqueles que têm enfrentado complicações devido à pandemia, seja por causa da infecção com esse vírus, Deus, em nome de Jesus. E nós clamamos pela Tua provisão, pelo Teu socorro, Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada pessoa neste momento, Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação deste vírus, Deus. Oramos também pelas demais enfermidades, seja de câncer, seja de problema vascular, Deus, cardíaco, enfim. Nós clamamos para que todos eles, Deus, sejam agraciados com a Tua bênção, com a Tua cura. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, quero agradecer à igreja pela oportunidade de estar aqui podendo falar desse novo tempo nosso, da nossa vida, do cuidar de Deus conosco. Se eu for parar aqui para falar testemunho aqui, eu acho que nós vamos ficar uns dias sem culto, só
falando de Deus e agradecendo, né? Temos passado por momentos difíceis, né? Para mim estar aqui hoje falando é porque Deus sustentou, né? Por minha força não teria condição de estar aqui não. Mas Deus é bom a todo tempo, né? É muito fácil a gente dar glória a Deus quando está tudo a favor, né? Tudo dando certo, né? Mas quando a gente aperta, é que a gente vai ver o cuidado de Deus, porque muitas vezes a gente está dando glória a Deus no que a gente tá recebendo nesse mundo aqui. Mas o importante é o que a gente recebe de Deus, né? Tem um fato que aconteceu esses dias lá em casa, a gente passando por esse momento difícil, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E o Mateus teve uma ideia da gente se unir e orar todo dia. A gente, antes de dormir, reunir, ajoelhar e falar com Deus. E a gente tem feito isso. E o que eu posso dizer, irmãos, que é comum, eu oro todo dia eu oro à noite, todo dia eu oro de manhã, todo dia eu oro aqui na loja, né? Mas orar com a família no mesmo intuito é diferente, né? Então eu vi, Mateus teve essa ideia e eu vi que Deus estava no negócio. A gente começou a orar, a gente se ajoelha e cada um tem sua vez de falar com Deus e agradecer, né? Que é o principal, que a gente tem mais feito é agradecer do que pedir, né? Pedir a gente pede sim, mas a gente tem aprendido nesse momento a agradecer mais. E as coisas para nós têm ficado mais fácil, né? Eu tenho sentido que Deus tem tranquilizado meu coração, tem tirado a ansiedade e tem dado conforto. Eu sei que tudo tem seu tempo, eu sei que tudo isso vai passar e eu sei também que a gente vai sair mais forte disso tudo, porque Deus tem nos mostrado que o cuidado maior dele é quando a gente precisa mesmo. As pessoas às vezes ficam pensando, né, que Deus... Como é que eu vou falar agora? Embanei. Que Deus está nos ajudando quando está tudo bom, mas Deus está ajudando também quando está tudo ruim. Porque quando a gente está achando que está tudo ruim, é que a gente está aprendendo de verdade. Tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos cuide e nos guarde. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7 em diante. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus generoso em abençoar os seus filhos, um Deus que Ele tem alegria em nos dar aquilo que precisamos e além disso. E essa generosidade, ela também precisa florescer no nosso coração. Nesse momento que nós estamos vivendo, já estamos começando a recuperar um pouco, mas existem muitas pessoas passando dificuldade. Existem muitas pessoas que estão precisando do pão e estão precisando do seu auxílio, estão precisando do auxílio da igreja, que tem alcançado, tem estendido os seus braços para alcançar essas pessoas. Nós temos que dar a nossa oferta não simplesmente por obrigação, não simplesmente porque está escrito, mas porque nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Tanto que possa sobejar ao ponto de podermos abençoar outras pessoas. Esse é o propósito daquilo que recebemos. Esse é o propósito das bênçãos que nós recebemos de Deus, para que possamos abençoar a outros. Então, nesse momento, eu quero que você, que ainda não deu a sua oferta, que ainda não deu o seu dízimo,
Você que ainda não contribuiu, quero que você pense e reflita um pouco e pense em como Deus tem te abençoado, em como Deus tem provido ao seu lar e como você tem tido o seu mantimento. Independente das circunstâncias que temos vivido, você tem sido abençoado para que possa abençoar a outros. Então, nesse momento, nós vamos orar pelas ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo que o Senhor tem nos dado. Também agradecemos sempre porque o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor é para nós. Mas nesse momento nós queremos te agradecer pelas suas bênçãos que têm alcançado os seus filhos. Senhor, nós somos muito gratos porque o Senhor tem sustentado os nossos lares. E com as dificuldades que temos enfrentado, com as lutas que temos tido, ainda assim Tu não nos desamparaste. Te pedimos, Pai, que o Senhor estenda as suas bênçãos que têm chegado às nossas casas também a outras pessoas. E que, Senhor, nos mostre aquelas pessoas que precisam da sua ajuda, para que nós possamos também estender as nossas mãos a elas. Pai, te pedimos que o sustento não falte à igreja, o sustento não falte aos lares, o sustento não falte às famílias, para que também eles possam abençoar a outras pessoas. Te pedimos, Pai, que as pessoas agora, com alegria e regozijo no coração, que eles possam contribuir, Senhor, com as ofertas, Pai, para a Tua obra, para a Tua casa. Que elas de bom grado e com alegria no coração possam, Pai, dizer: eu sou feliz por estar ofertando. Eu sou feliz por dar algo a alguém que está precisando. E, Senhor, o Senhor sabe, nós sabemos, quão gratificante é essa sensação. Quão gratificante é poder ajudar alguém. E nós te pedimos, Pai, continua abençoando nossos lares e que essas ofertas sejam recebidas, Pai, por Ti, pela casa do Senhor aqui, e que nós também tenhamos muita alegria em recebê-las. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer por esse privilégio de estarmos reunidos nesse culto online. E nós, em nome do Ministério de Casais, gostaríamos de deixar uma mensagem para todos os casais da nossa igreja, os casais renovados, principalmente nesse contexto de pandemia, em que as nossas famílias, nossas vidas, contexto de trabalho, doméstico e principalmente a nossa comunhão com a igreja tem sido afetada. Hoje praticamente estamos 100% com os cultos online, mas glorificamos a Deus por tudo isso, que Deus está no controle de todas as coisas. A gente entende, né, tem percebido a mudança nessa realidade dos casais, das famílias, né? Muitos das pessoas, ambos estão trabalhando fora, outros, a esposa não está, outros estão revezando e todos os filhos estão em casa, né? Nós entendemos que isso tudo tem afetado, tudo tem diferenciado a nossa rotina, né? E a gente entende também que é um esforço da gente tentar administrar, reaprender, se reorganizar com todas essas diferenças, né? Mas em Cristo Jesus nós iremos conseguir e é isso que nós clamamos para que os casais renovados e todos os casais que nos ouvem, né, que vocês estejam empenhados e tornar esse lar um lugar seguro, um lar aconchegante para sua família, que seja realmente o lugar que a gente gostaria de estar, né, neste momento em que lá fora não é seguro, mas que o nosso lar seja esse lugar seguro, em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo para a igreja, para os irmãos, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que diz:
E vós, maridos, coabiteis com entendimento com vossas esposas, para que vossas orações não sejam interrompidas. Esse é o nosso desejo no Ministério de Casais, que os casais possam ser edificados pela palavra, fortalecidos, e que possamos ser praticantes da palavra em meio a esses dias de dificuldades. É o que nós clamamos e intercedemos por a vida de cada casal da nossa igreja nessa noite. Amém. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Te convido nessa noite a adorar o Senhor junto conosco. Se sinta livre aí na sua casa, onde você estiver, e adore o Senhor nessa noite. Consagra a Ele o seu louvor, a sua adoração. Se derrame na presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nosso amigo Santo Espírito, respiramos pelo teu soprar. Vem nos ungir com seu óleo, venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer
te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo. Ama-te, faz de novo, faz de novo o teu povo. Ama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais do que ser bem-vindo, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Meus queridos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estou aqui com vocês para compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no segundo encontro de uma série de mensagens intituladas Igreja, por que eu devo me importar? Domingo passado nós tratamos sobre a importância de descobrirmos, ou na maioria das vezes de muitos cristãos, redescobrirem a igreja. Então, à luz da conversão de Saulo de Tarso, o nosso Paulo, apóstolo, nós compartilhamos sobre a importância de nós descobrirmos pela experiência pessoal com o Cristo, da palavra, quem é a igreja. E hoje eu quero continuar falando um pouco mais sobre a identidade da igreja. Nos próximos domingos eu quero tratar sobre o nosso relacionamento com a igreja. Nos próximos 2 últimos domingos de agosto eu quero tratar mais sobre o nosso relacionamento com a igreja. Mas eu queria trabalhar hoje, como trabalhei domingo passado, tratando sobre a identidade. Quem somos como igreja? Igreja apresentada no Novo Testamento, em especial. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas dos versos 19 ao 22. Efésios capítulo 2, versos 19 ao 22. O apóstolo Paulo, esse que se convertera, e essa conversão está registrada em Atos capítulo 9, agora como apóstolo e mestre do Evangelho, estabelecido pelo Senhor, orienta a igreja em Éfeso, igreja esta que ele plantou, fundou e edificou, junto com outros irmãos que cooperaram com o seu ministério. Ele diz assim a partir do verso 19 do capítulo 2 aos Efésios: Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, tendo o privilégio de participar desse culto, mesmo que no modo online e virtual, mas nós estamos conectados realmente contigo, por meio de Jesus Cristo e pela assistência do teu Espírito Santo. E agora nós queremos mais uma vez rogar a ajuda do teu Espírito para compartilharmos a tua palavra e que esta possa edificar a nossa fé, renovar a nossa esperança e reavivar o nosso amor pelo Senhor, uns pelos outros e pela igreja. Nos abençoe nesta noite com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Efésios, capítulo 2, versos 19 ao 22, Paulo faz um resumo sobre a obra reconciliadora de Cristo. Nos versos anteriores, ele trata sobre a reconciliação nossa com Deus, por meio da cruz, da morte de Jesus. E aqui ele vai tratar sobre a reconciliação nossa uns com os outros, especialmente dos judeus com os gentios. Os gentios são todos aqueles que eram retratados na Bíblia como não-judeus, pessoas que não faziam parte da aliança de Deus com Abraão. Mas agora Paulo está dizendo, em Cristo, essa diferença foi desfeita. Todos vocês são agora um em Cristo Jesus. É por isso que lá na carta dele aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, Paulo vai atestar que em Cristo não há judeu e nem grego, ou seja, gentil, não há diferença. Todos somos agora um em Cristo Jesus, somos igreja de Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui ele quer agora lembrar a esses irmãos em Éfeso, que são gentios, como nós, não somos judeus, não somos descendentes biológicos, não temos Abraão como nosso ancestral biológico da família judaica, embora no capítulo de Gálatas também ele vai dizer que todos aqueles que creram em Cristo Jesus são filhos na fé do patriarca Abraão. Mas ele quer destacar aqui para os nossos irmãos na cidade de Éfeso e também para nós, leitores do século 21, que os gentios agora estão em Cristo. E ele diz que esses gentios agora estão unidos aos crentes judeus. Sabemos que o evangelho começou em Israel, começou em Jerusalém. A igreja era majoritariamente judaica. As pessoas que se converteram, os primeiros discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, todos eram judeus. Agora, Paulo está dizendo para esses irmãos que eles pertencem a uma nova comunidade, a comunidade de Cristo, o novo povo de Deus, a igreja de Jesus. E ele usa 3 palavras interessantes: concidadãos, juntamente e edificados. Palavras estas que enfatizam que nós fomos unidos por Cristo, não somente a Cristo, mas também estamos unidos uns com os outros. Estamos sincronizados, sinergizados, ligados uns aos outros. Essa é a nossa identidade em Cristo agora.
depois que nós cremos nele. E para ilustrar essa identidade, Paulo faz uso de 3 figuras de linguagem, ou 3 metáforas sobre a igreja. Ele usa a palavra cidadãos, família e pedras em um templo. Essas figuras de linguagem, essas comparações, são para nos auxiliar na compreensão e no entendimento do que seja a igreja. A primeira metáfora que ele usa aqui, no verso 19, é cidadãos. Cidadãos do reino de Deus. Ele disse: vocês já não são estrangeiros, mas concidadãos, ou seja, cidadãos do reino de Deus, juntamente com os judeus que creram em Jesus. Todos os apóstolos, todos aqueles que creram no Senhor, não importa se são judeus ou se são gregos, agora são concidadãos, ou seja, participam da mesma cidadania celestial, da mesma cidadania do reino de Deus. E Paulo está escrevendo aqui para uma época em que a cidadania romana era muito, muito valorizada, né? Os cidadãos romanos tinham privilégios maravilhosos. E a cidadania em um grande país, né, como Roma naquela época, era, né, considerada uma cidade-estado e muito importante, é uma bênção. Mas não há nada como ser cidadão do reino de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, ele diz que nós somos cidadãos do reino de Deus, que a nossa pátria é a pátria celestial, de onde nós esperamos ou aguardamos o nosso Redentor. Paulo diz a esses irmãos, e isso se renova ao nosso coração nesta noite, de que eles não são mais refugiados. Agora eles têm uma cidadania, e essa cidadania é a do reino de Deus. Os crentes gentios agora, eles não são cidadãos de segunda linha, de segunda classe, num território estranho, alheio, estrangeiro. Não, eles são cidadãos do reino de Deus. E estrangeiros, numa outra cidade, num outro país, eles se sentem muito vulneráveis. Precisam estar com seus documentos na mão o tempo todo. Mas aqui Paulo está dizendo, vocês não precisam ficar mais atemorizados. Somos peregrinos neste mundo, mas cidadãos do reino de Deus. Vocês não precisam se sentir mais inferiores diante dos judeus ou de qualquer gente, qualquer povo ou nação importante daquela época. E hoje em dia também se vale isso. Somos parte de um reino que não tem fim. E nós precisamos aprender a viver como cidadãos do reino de Deus que já chegou, que foi inaugurado no ministério de Jesus, que foi inaugurado na obra de Cristo. E nós precisamos viver esse reino de Deus que ele disse, está no meio de vós, está dentro de vós. Como a experiência do próprio Lucas, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, quando ele diz, que registrou essas palavras de Jesus, o reino de Deus está entre vós. A segunda metáfora para a igreja é membros da família de Deus. Família. O verso 19 diz também, além de vocês serem concidadãos dos santos, vocês também são membros da família de Deus. A metáfora de Paulo aqui, da nova comunidade de Deus, muda para algo mais pessoal. Enxergar judeus e gentios coabitando num reino é até mais compreensível. Mas agora, fazendo parte da mesma família,
Isso é impressionante. Somente Deus pode fazer isto em Cristo Jesus. O mundo continua com suas diferenças. Existem os americanos, os russos, os chineses, os japoneses, os africanos, os indianos, os brasileiros. Estamos definidos humanamente, nesse plano humano, estamos definidos como latino-americanos, norte-americanos, europeus, asiáticos. Mas em Cristo não há diferença. Mais do que sermos coparticipantes do reino de Deus, Paulo está dizendo que nós somos agora uma família. E uma família que tem um pai comum. E esse pai é o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse pai é o Pai Celestial. Nós somos irmãos uns dos outros. E Cristo é o nosso irmão maior. Que a carta aos Hebreus diz que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da sua primeira carta a Timóteo, nos versos 1 e 2, ele instrui a Timóteo como ele deveria tratar os irmãos na igreja. Timóteo, trate os irmãos mais velhos como se fossem seus pais, as irmãs mais velhas como se fossem sua mãe, e os irmãos, os jovens na sua igreja, trate como irmãos. E as irmãs jovens, trate como suas irmãs, com toda a pureza. Então Paulo tinha uma visão de que a igreja, além de ser a assembleia dos santos, a reunião do povo de Deus, além de a igreja ser essa configuração dos cidadãos do reino de Deus, a igreja é uma família. A igreja não é um lugar aonde você vai. A igreja não é um evento do qual você participa. E é importante a gente resgatar biblicamente o conceito de igreja. Igreja como família. Família envolve relacionamento. Como disse domingo passado, Deus escolheu Saulo para fazer parte da família dele. Possivelmente eu e você não escolheríamos, ele era um inimigo da igreja. Mas Deus o escolheu e o inseriu na sua família. E agora Ananias precisa chamá-lo de irmão. Toca no seu ombro e diz: irmão Saulo, o Senhor me trouxe aqui para abençoar você, para que você veja, para que você seja cheio do Espírito Santo. Então a igreja é uma família. É bom a gente lembrar disso, para que a gente não pense e não trate a igreja como se fosse um hotel, que a gente visita de vez em quando, né? E se a gente for bem tratado, a gente dá uma gorjeta. Não, a igreja faz parte da sua identidade em Cristo Jesus. Ela é uma família. E como família, todos os atores dessa família também têm privilégios e responsabilidades. Em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo diz que nós fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Somos todos filhos adotivos de Deus. Jesus Cristo é o seu único filho. E nós fomos adotados em Cristo. E somos parte agora da família de Deus. A nossa igreja que se reúne neste lugar é uma expressão desta família de Deus que está espalhada em toda a terra. Mas a família também que já está no céu, daqueles que morreram em Cristo Jesus, também fazem parte da família de Deus. Então a igreja é uma família. Nós somos irmãos uns dos outros. E a terceira e última metáfora de Paulo é que a igreja, ou nós somos, como igreja, pedras edificadas no templo, na casa de Deus. Nos versos 20 a 22, ele diz que nós fomos edificados no fundamento dos apóstolos,
tendo Jesus Cristo como pedra angular, básica, fundamental, no qual em Cristo todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, perceba bem, juntos, não separados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por quase 1000 anos, o templo foi o ponto central de Israel, de culto, de adoração, de presença de Deus ali representativa, desde Salomão a Zorobabel, na restauração do cativeiro, até nos dias de Herodes, nos dias de Jesus. Agora havia um novo templo a ser edificado, feito por pessoas, não de tijolos, não de mármore, mas de pessoas, homens e mulheres salvos, que se encontraram com Cristo, foram transformados pelo Senhor, têm uma viva esperança agora na vida eterna com Deus, hoje e para sempre. Nós somos agora igreja, e no verso 20 ele diz que o fundamento desse templo, que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19 e 20, Paulo também vai enfatizar isso à igreja em Corinto, mas enfatizando a importância da santificação, porque somos templo, habitação de Deus. E aqui ele está falando no contexto de edificação espiritual, de crescimento em Cristo Jesus. Ele diz que o fundamento deste templo, a pedra angular deste templo, é Jesus Cristo. E os fundamentos aqui é o ensino dos apóstolos. Quando a igreja está edificada no ensino dos profetas e dos apóstolos, ela cresce saudavelmente, ela está segura, ela está firme. Cristo está sendo glorificado quando a igreja está firmada na palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, verso 42, que foi lido nesta noite, o texto pela Isadora, é um texto que nos traz exatamente isso, que a igreja perseverava no ensino, na doutrina dos apóstolos. Esse é o fundamento, o entendimento que nós temos de como devemos ser como igreja. Aquilo que está escrito no Novo Testamento, especialmente a nossa identidade como igreja, e tendo Cristo como a nossa pedra angular, fundamental, que torna esse edifício possível. Porque não há unidade nem crescimento espiritual na igreja sem que Cristo seja o fundamento, a pedra fundamental, angular desta igreja. Toda a comunidade aqui está construída sobre ele. Ele disse lá em Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja. Edificarei, ele diz, edificarei. Ele vai edificar em quem? Nele. Não em nenhum dos apóstolos, nem Paulo, e nenhum de nós. Mas a igreja está edificada na rocha que é Cristo. E isso traz e dá segurança e alinha esse edifício. A gente vai percebendo isso na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, nos versos 4 ao 8. Ele vai falar claramente sobre a importância de entendermos e vermos a igreja como um edifício de Deus, que está sendo edificada, construída, mas que precisa ter Cristo como a sua pedra fundamental. Então, enquanto o ensino dos apóstolos estiver sendo enfatizado na igreja, a pessoa e a obra de Jesus Cristo também estarão sendo enfatizados. Cristo será glorificado quando nós estivermos fundamentados no ensino dos apóstolos, como a igreja em Jerusalém, que perseverava em cumprir, em conhecer, em cumprir e viver o ensino apostólico. E Paulo compara as pessoas agora que estão na igreja, em Cristo, a pedras. Ele diz assim no verso 5,
Paulo não, Pedro, né? Paulo fala sobre isso, mas Pedro, no capítulo 2, no verso 5 da sua primeira epístola, ele diz o seguinte: vocês também são edificados, né, juntos para a habitação de Deus, aqui no verso de número 21, né? Ele vai falar sobre isso aqui em Efésios 2, 21, mas em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro chama os crentes de pedras vivas. Ou seja, nós somos blocos na construção, cuidadosamente moldados para construir, para edificar esse templo chamado igreja. É onde Deus agora está habitando, por meio do seu Espírito, é na igreja. Então, cada novo membro da igreja é adicionado a esse edifício espiritual chamado igreja. Na prática, isso significa que cada pessoa conta, cada pessoa importa. E que na igreja precisaremos do tempo, do talento, do amor, dos recursos, do incentivo, dos conselhos, do encorajamento, das correções uns dos outros, porque estamos juntos edificados em Cristo. Estamos juntos operando para o crescimento da igreja de Cristo. Então devemos viver a vida cristã juntos, como um templo multiétnico, com judeus, gregos, brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, iranianos, israelenses, não importa, americanos, russos. Cremos em Cristo, somos igreja, somos comunidade de Deus, comunidade da fé, da esperança e do amor. Somos edifício de Deus, estamos juntos, somos igreja, centralizada em Cristo, enraizada no ensino das Escrituras Sagradas. Eu queria concluir essa palavra nesta noite fazendo algumas rápidas considerações. Essa passagem confronta a mentalidade ocidental individualista. Confronta. E a maneira com que as pessoas também na própria igreja pensam, especialmente no nosso mundo ocidental. A primeira implicação óbvia de termos a igreja como cidadãos do reino de Deus, como família de Deus e como templo, né, como pedras no templo de Deus, essas três imagens aí em Cristo, o objetivo de Paulo e o objetivo de Deus é criar um povo. Um povo. E não apenas indivíduos isolados que acreditam em Cristo. Aquilo que nós comentamos domingo passado, de mais de 4 milhões de brasileiros que dizem que creem em Cristo, mas não querem a igreja de Cristo. Então, se a igreja é uma família, se a igreja é um edifício, se a igreja é uma co-cidadania celestial do reino de Deus, Cristo desejou criar um povo, uma nação santa, um povo, e não indivíduos isolados que creem nele, não, mas um povo. E se eu digo que creio em Cristo, mas quero continuar separado da igreja, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu quero ser uma pedra à parte de um edifício. É possível? Não. Ou eu quero ser um filho ou uma filha, mas não fazer parte desta família. Você nasceu nesta família. Quando você creu em Cristo, nasceu de novo, você nasceu na família de Deus. E é isso que Jesus diz lá, quando algumas pessoas entraram na casa que ele estava ensinando: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus aproveita e diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Então, se você está fazendo a vontade de Deus,
se você está disposto a obedecer a Cristo como discípulo de Cristo, se você nasceu de novo, da água do Espírito, se você é um crente em Jesus, você nasceu na família de Deus. Então não dá para ser filho de Deus, filha de Deus, fora da família de Deus. A gente vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a fazer parte da família de Deus. Então, querer ser cristão sem igreja é mais ou menos dizer isso também. Eu quero ser um refugiado longe do meu país. Eu quero ser um brasileiro, mas longe do meu país. Não, não é isso. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus e pedras edificadas no templo do Senhor. Outra coisa, alguns acham que a igreja é boa para os outros, mas não sentem a necessidade de levar a sério a membresia, o tornarem-se membro de uma igreja, pertencer a uma igreja local. Deve ser algo que você deve levar em consideração em alta relevância. Ser membro de uma igreja, escolher uma igreja onde você vai congregar para se reunir com seus irmãos para adorar ao Senhor em comunidade, deve ser de alta relevância. Mais importante do que a escola que você escolhe, a faculdade que você escolhe, onde você estuda, onde você trabalha, o clube a que você pertence. E nós mostramos que somos parte da igreja invisível, congregando ou reunindo numa igreja local visível, de pessoas que a gente vê, pessoas que a gente toca, conversa, se relaciona, gente que vai nos estimular a fé, gente que também vai nos corrigir quando necessário, gente que vai nos advertir, gente que vai nos motivar também a seguir em frente, né? Então é preciso evitar ser um cristão ninja. O cristão ninja é aquele que entra no culto de adoração e sai sem deixar rastros. Ninguém conhece ele. Ele não tem relacionamento com ninguém na igreja. Ele só participa do culto domingo à noite. Mas ninguém sabe nem onde ele mora. Ele não visita ninguém. Nem o pastor consegue visitar ele. Esse é o cristão ninja. Ele entra e sai sem deixar rastros. É um mistério. Some. Daqui a 15 dias aparece. Semana que vem aparece. Tem alguns que chegam na hora que já está começando a palavra ali, né? Porque ele não quer ter relacionamento, tocar, às vezes cantar junto, orar junto, ele quer só ouvir a pregação. Então, assim, não podemos ser cristãos ninjas, misteriosos. Precisamos ter um endereço, as pessoas precisam saber onde a gente mora. Os pequenos grupos de discipulado e relacionamento são importantes, vitais, para a gente gerar relacionamento entre os irmãos na igreja. Vivemos como membros de uma família. É muito estranho a gente dizer que faz parte daquela família e não ter relacionamento com as partes envolvidas, integradas naquela família. Imagine, né? É estranho. Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos e você não se relaciona com eles. A mesma coisa na igreja. Não podemos viver desse jeito. Sem relacionamento interpessoal, para orarmos uns pelos outros, aconselharmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros em suas necessidades. Em suma, as metáforas para a igreja: pedras em um templo, membros de uma família, cidadãos de um reino. Tudo isso presume que os indivíduos são parte de uma igreja local. É lógico que há uma flexibilidade no processo em como as pessoas entram na igreja. A nossa igreja tem um processo para integrar as pessoas no seu convívio, na sua comunhão.
mas o Novo Testamento é enfático em dizer sobre a importância de você ser membro de uma igreja local. Não podemos ler essas passagens aqui de Efésios, especialmente os versos 19 ao 22, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, e ignorarmos a importância da igreja. É assim que nós devemos viver a nossa fé e nos amarmos uns aos outros como uma comunidade. E eu finalizo, querido, dizendo o seguinte: é um incrível, maravilhoso presente da graça de Deus ter uma família de fé. É um dom da graça de Deus reunir-se corporativamente e incitar os outros à fé e às boas obras. É um dom da graça de Deus amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É um dom da graça de Deus carregar os fardos uns dos outros. É um dom da graça de Deus encorajarmos uns aos outros e sermos encorajados uns pelos outros. Como diz a palavra, é também um dom da graça de Deus ser ensinado e aconselhado uns pelos outros. É um dom da graça de Deus ter o privilégio de contribuir financeiramente para promover o Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, na segunda carta. E é também um dom da graça de Deus vir à mesa do Senhor e participar da comunhão dos santos, comendo do pão, bebendo do cálice. Todos esses privilégios foram concedidos a mim e a você por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos aproximou e nos tornou membros da família de Deus, concidadãos dos santos e pedras no templo do Senhor. Isso é ser igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra e que ela possa encontrar lugar, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração. Que possamos crer e viver por esta verdade do Evangelho. A igreja não é um lugar aonde nós vamos apenas domingo à noite. A igreja não é um lugar, um evento aonde nós participamos. Mas a igreja é a família de Deus, o edifício do Senhor. Ó Deus, restaure e resgate esta verdade da Tua palavra no coração do meu irmão e da minha irmã. Abençoe a sua vida e que possamos viver a igreja como o Senhor tem nos revelado na sua palavra, para a Tua glória, Senhor. Que não vejamos a igreja como se fosse um hotel, onde nós visitamos de vez em quando e damos uma gorjeta se formos bem servidos, mas vermos a igreja como um lugar de crescermos espiritualmente e de servirmos uns aos outros e de sairmos também do culto, da comunidade, da adoração para servir ao Senhor e servir as pessoas no mundo. E assim como a igreja, cumprir o primeiro mandamento, de amar ao Senhor acima de todas as coisas, e cumprir também o segundo mandamento, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.
tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de aqui, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando agora no final deste culto e eu quero agradecer a sua participação. Não apenas assistindo, mas também interagindo aí na rede social da igreja, especialmente no YouTube. E eu louvo a Deus por todos aqueles que contribuíram para que esse culto pudesse ser realizado. Eu quero agora impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, mas levante as suas mãos na posição de receber a bênção apostólica. E agora, irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com vocês, concidadãos dos santos, membros da família de Deus e pedras no edifício do Senhor, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.